Olá, seja bem-vindo ao Trocando Ideias TV. E nós vamos iniciar o nosso programa, como de costume, informando você os acontecimentos de nossa cidade e região. E vamos falar então do União Corinthians. O Esporte Clube União Corinthians está afiliado ao Comitê Brasileiro de Clubes. Com isso, o clube participará de competições nacionais em diversas categorias. Esse ano de 2018 promete ser um grande ano para o esporte do União Corinthians. E você aí que está nos assistindo, quer dar uma repaginada no visual? A Dinovitá Centro de Beleza espera por você. Não perca tempo e marque a sua hora. Está pensando em fazer aquela viagem com a família e não sabe por onde começar? Vá até a Premier Consultoria em Viagens e escolha o pacote que melhor se encaixa para você. Oi, é Páscoa. Quero desejar união e respeito e amor a todas as famílias. Que as pessoas procurem ser mais felizes e que não esqueçam uma das outras. Quem é religioso, lembre-se de Jesus e reflita. Você sabia que o ovo é o símbolo da vida, que assim como o ovo da galinha que nascem os pintinhos, nós nascemos para uma nova vida, através de Jesus. O ovo da Páscoa lembra que através de Jesus as pessoas são protegidas pelo cuidado e amor dele. E como é Páscoa, a abertura do programa é comigo e com a Monique, né, Monique? É, Maria Laura. E no programa dessa semana, você acompanha o nosso quadro Trocando Ideias com Maria Laura. A nossa repórter mirim entrevistou a doceira Marcele Vaz e elas falaram sobre as delícias dos ovos de Páscoa artesanais. Nossa, e cada ovo tão bonito, tão delicioso. E na sequência, você acompanha uma entrevista sobre diabetes. Entrevistamos a médica endocrinologista Aline Schwarowski. Acompanhe! Oi! Hoje estou com Marcele dos Doces Nobres, Marcele Vaz. Nós a convidamos para falar sobre chocolates e principalmente sobre ovos de chocolate, que todo mundo quer ganhar na Páscoa. Tudo bem, Marcele? Tudo bem, Maria Laura. Obrigada por vir. Ai, o prazer é todo meu. Primeiro, eu gostaria de saber por que tu escolheste trabalhar com chocolates. Eu escolhi o chocolate porque eu acho ele um produto que tu pode usar em diversas áreas, na confeitaria, nos doces principalmente. Tu pode transformar um produto super simples num produto nobre, que eu trabalho com doces nobres, na verdade. E a Páscoa, a gente foca na Páscoa e usa e abusa do chocolate, né? Por que doces nobres? Quando eu sou formada em gastronomia, quando eu me formei, eu me apaixonei pela parte de doces. E eu quis montar uma linha de doces. Eu trabalho com formaturas, casamentos, aniversários. Então, eu foco mais para esses produtos nobres, produtos selecionados para isso, produtos de qualidade. Então, por isso, doces nobres, que são produtos diferenciados. Sim. Qual doce ou tipo de bombom tu mais gosta de fazer? Bom, eu gosto de trabalhar na parte de bombons recheados com frutas, com mousses, com ganache. A ganache é um produto também feito com chocolate, né? Que também te dá um campo grande para tu trabalhar com ele de várias formas. Então eu gosto de trabalhar com bombons recheados, decorados. Isso. Como faz no verão com tanto calor? Derrete fácil? O chocolate ele é bem complicado no verão. A gente tem que ter um cuidado excessivo, né? A gente tem que cuidar mais ainda. Trabalhar com uma sala refrigerada de preferência. Se tem um evento, a gente levar o mais próximo da hora do evento e ter todo o cuidado possível, refrigerar e dá tudo certo. Hoje em dia os chocolates nos possibilitam, tem vários tipos, fracionado, que tu pode ficar bem tranquilo que eles não vão derreter. E para
Os eventos dá muito trabalho fazer tantos doces com tantos detalhes? Sim. Depende do evento, às vezes começa 2 semanas antes. A gente começa fazendo preparações com produtos que não são perecíveis, né? O que a gente pode adiantar, a gente adianta. Decorações, geralmente, né? A gente pode deixar bastante tempo já preparado, né? Para não ter nenhuma correria, para tudo ocorrer bem e a gente entregar o evento com sucesso. Sim. Para os eventos, qual doce é mais queridinho das pessoas? Sem dúvida, os brigadeiros gourmets. Eles são um queridinho, tanto dos adolescentes quanto dos adultos. Os brigadeiros fazem sucesso, né? Tanto como agora na Páscoa, o recheio dos ovos são quase todos de brigadeiros, né? Porque é impossível quem não gosta de brigadeiro, né? Os teus pedidos para a Páscoa começam muito antes da data? A gente geralmente tem clientes fixos, né? Que já são eu já trabalho, já tô na minha 4ª Páscoa, então já tem clientes que já deixam o seu pedido marcado. Ó, já guarda um lugar para mim para Páscoa. Mas que a gente começa a ter um movimento grande são nas 2 últimas semanas, que aí a gente começa a ter pedidos direto. Marcele, com a chegada da Páscoa, como faz para atender tanta encomenda? Organização, né? Em primeiro lugar, a gente trabalha com um número, né, que a gente tem que alcançar, né? Então a gente se organiza para chegar naquela meta e ter estoque, tudo organizado, ter uma equipe, né? Uma equipe sendo tanto atrás, tanto ajudando a gente. Então a gente conta com diversos parceiros para tudo dar certo na Páscoa. O que mais sai na Páscoa? O ovo de colher? Todo ano a gente tenta lançar, né, uma novidade. Esse ano a gente lançou o ovo Oreo, né, que já está esgotado de tantos pedidos que a gente teve deles. O confete, né, o brigadeiro com confete é um sucesso também, que as crianças adoram. O nosso cardápio tem diversos sabores, todos têm uma boa saída. Esse ano a gente trouxe um trio bem legal que para quem tem dúvida, né, em qual sabor escolher, o trio possibilita escolher 3 sabores, né? Então, o queridinho dessa Páscoa é o Oreo e o brigadeiro com confete. Sim. Qual o recheio de ovo de colher mais pedido? O Oreo, o brigadeiro, o ninho com Nutella também está sendo bastante pedido. O maracujá está saindo bastante, mas entre esses acho que fica no ninho com Nutella. Ninho com Nutella. Marcela, quero te convidar para mostrar para o pessoal de casa uns ovos de chocolate. Vamos mostrar para o pessoal nossos deliciosos ovos. Aqui a gente tem a embalagem do trio, né, que é uma novidade nessa Páscoa. Ele possibilita ter 3 sabores, né, numa mesma embalagem. É uma ótima opção para presente. A gente tem os sabores aqui, charge com doce de leite, o queridinho da Páscoa, que é o Oreo, e o ninho com Nutella. A gente vai até abrir aqui a embalagem para o pessoal conferir aqui. Vem uma colher para já comer na hora que ganha o presente e já come. E temos os ovos, a unidade, né? Que temos um cardápio com vários sabores. Este sabor que a gente trouxe aqui é o ninho com Nutella. Eu vou abrir também para vocês. Uma camada de brigadeiro de ninho. Uma camada bem generosa de Nutella, ninho de novo e os brigadeiros de ninho e Nutella em cima. Marcele, muito obrigada por ter vindo. Adorei falar sobre chocolates. O prazer foi todo meu. Eu também fiquei muito feliz pelo convite de vocês. Foi um prazer falar de ovos e chocolate, que é um trabalho que eu amo muito. Tá? Muito obrigada. Tchau.
Olá, sou Paulo Moura, repórter fotográfico, coordenador das etapas do Miss Rio Grande do Sul, Mini Miss Universo versão Disney e rainha da Expo Inter. E vem aí uma nova emoção. E o foco é você. Vamos estar com a nossa equipe completa na sua cidade. Você será a nossa celebridade. Vamos te entrevistar, vamos te fotografar e muito mais. Fiquem ligados. Sabe como? Eu sou Maria Laura, repórter no programa, blogueira, modelo e Mini Miss Brasil Beleza Facial. Vou estar acompanhando o Paulo Moura na sua foto e quando terminar vou te entrevistar e vai para o meu quadro do programa, Trocando Ideias com Maria Laura. Construtora Solid tem a solução para a sua obra. construtorasolid.com.br. Contato pelo 51 98139 7282. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Vem aí Bastidores na tua festa. Eu, Paulo Moura, estarei percorrendo o Rio Grande do Sul e com certeza com uma cobertura completa na tua festa. Fotografia, filmagem, entrevista, aquele bate-papo descontraído nos bastidores. Quer saber como? Entre em contato com a nossa produção. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. E o Trocando Ideias TV vai falar sobre diabetes. Você que está nos assistindo possui diabetes ou tem algum parente? Então acompanhe a nossa entrevista e nós vamos falar sobre esse assunto com a doutora Aline Swarovski, ela que é médica endocrinologista. Doutora Aline, obrigada por nos receber então aqui em seu consultório hoje. Eu é que agradeço o convite. Bom, vamos falar sobre diabetes, tem muito assunto, né? Como nós estávamos conversando antes. E como, né? Existem congressos só sobre diabetes que duram vários dias, mas eu acho interessante a gente falar para a população como que ela se manifesta, né? O que seria realmente diabetes e as complicações dessa doença a longo prazo, não como assustar o paciente, que se ele não se cuidar vai acontecer isso ou aquilo, mas sim para alertar para a importância do tratamento contínuo, né? Porque é uma doença crônica em que há um aumento do açúcar no sangue, vamos falar numa linguagem mais acessível, né? Da glicose, e no início a pessoa nem tem sintomas, assim, e valores acima de 126 já
seria critério diagnóstico de diabetes. Cada vez mais isso está reduzindo e hoje a gente já sabe que glicemias em jejum acima de 100 já não é uma coisa muito interessante, né? E entrou em jogo um critério diagnóstico que é a dosagem de hemoglobina glicada, que seria uma maneira de ver como estava a glicose da pessoa nos últimos 2 meses. Então, valores acima de 6,5 desse exame já é considerado diabetes, porque pessoas que não têm diabetes, elas sempre vão ter menor que 5,7 nesse exame. E é um exame de sangue, se coleta em qualquer laboratório, né, simples, e pode te dar com uma boa precisão se essa pessoa tem ou não, tirando se a pessoa tem uma anemia grave ou insuficiência renal, conforme idades muito extremas. Mas a gente faz um teste de triagem, né, depois a gente vai confirmar pela história da pessoa. E o que eu acho importante, assim, que as pessoas saibam os sintomas de diabetes para saber diagnosticar se tem alguém, algum familiar, algum vizinho, algum amigo que esteja perdendo peso rapidamente, apesar de estar com um aumento do apetite, comendo muito, muita sede, acordando várias vezes à noite para urinar, né? Então essas pessoas têm que ficar de olho que isso pode ser, sim, um aumento da glicose. E quando esses sintomas já estão, assim, tão evidentes, é muito provável que essa glicemia já esteja até mais que 180. E às vezes a pessoa não sente, ela acha que aquilo ali é o normal, tô bebendo muita água porque tá muito quente, e assim vai indo. Então, quando vê, já tá com glicose de 300, 400, né? Muitas vezes se apavora, assim, se surpreende. Então, o ideal é que a pessoa se conheça, se observe para ter noção. Porque o principal sintoma, como a glicose é o nosso combustível, a nossa fonte de energia, principalmente para o cérebro, é um cansaço, assim, é uma dor nas pernas, uma fraqueza no início do diagnóstico. E quando a coisa já está mais avançada é que vai dar esse emagrecimento, essa sede, e um aumento da ingesta de qualquer alimento e ainda assim vai diminuindo o seu peso. Agora tu falou dos sintomas, então tem como a pessoa, por exemplo, viver muitos anos com diabetes sem saber que tem? Olha, existem 2 tipos, né, na verdade, mais comuns. Na verdade, agora mudou a classificação um pouco, a gente já tem 5 tipos de diabetes. Mas assim, até muito pouco tempo, semanas, existe assim, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é aquela diabetes autoimune, que começa abruptamente, né, geralmente em pessoas de uma idade mais jovem, e que desde o início do tratamento, elas se tornam usuários de insulina e não podem ficar sem. E já existe o diabetes tipo 2, que esse sim é o diabetes mais prevalente na população em geral, que ele está relacionado principalmente à obesidade. Então é uma falência pancreática mais lenta, progressiva, que leva... Quando a pessoa aparece o aumento da glicemia, ela já está há 10 anos, provavelmente antes, com uma resistência insulínica, com uma dificuldade de lidar com a glicose, com excesso da glicose, na verdade, né? Pela ingesta, pela obesidade, principalmente aquela obesidade visceral, que a obesidade é aquela pessoa que é perna fina, né? Bracinho fino e uma barriga protusa. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que não é mais importante, assim, emagrecer o paciente, né? Não é toda a gordura que é prejudicial, a gordura subcutânea, que é a gordura da mulher, coxa, né, quadril, essa gordura não vai matar a pessoa do coração. Pode dar problemas de joelho, articulares, dificuldade de locomoção, mas o problema mesmo é a gordura visceral. E esse aumento de obesidade abdominal, que isso é facilmente até visível, né, pode ser medido com uma fita métrica em qualquer posto de saúde, é que vai ter um maior impacto na saúde da pessoa. Porque vai ter o maior risco de aumentar a pressão arterial, vai ter o maior risco de ter dislipidemia, que é aumento de colesterol, triglicerídeo e também de glicose, né? Uma resistência à ação da insulina. Isso sim pode levar anos a pessoa com coisas assim inespecíficas, né? Como eu falei, cansaço, épocas que come mais, tipo em festa daí até tem mais sede, vai mais ao banheiro, mas para se manifestar bem florido, assim, geralmente no diabetes tipo 2 é uma evolução bem arrastada. Então por isso que é importante, e vários países fazem isso, principalmente após 45 anos, fazer de vez em quando um exame de rotina, né, laboratorial, ou até um teste de ponta de dedo em farmácias, eles fazem isso para tu fazer uma triagem. As campanhas fazem muito isso, né, na praça, fazem triagem, e muitas vezes a pessoa faz e se apavora. Se a gente não tá em jejum, né, esse valor pode variar, se tu comeu recentemente, se tu tem uma certa intolerância, ninguém precisa ter sempre uma glicose acima de 100, se a gente come nós normais, assim, que não temos diabetes ainda, né, porque provavelmente quem tem história familiar vai ter, mais cedo ou mais tarde,
tu não passaria, mesmo 2 horas depois de comer uma refeição farta, com arroz, carboidrato, amido, não passaria de 140. Mas hoje em dia, com o avanço assim, da tecnologia, a gente usa sensores e vê que sim, a glicemia de quem não tem diabetes, em momentos de estresse, pós-consumo de alguns alimentos, ela chega até 160 e 180, mas a pessoa não tem diabetes, né? Então, hoje está se descobrindo muitas coisas que flutuam muito mais a glicemia do que a gente imagina, né? Até das pessoas que não têm diabetes confirmado. Então, se a pessoa tem um histórico na família, a probabilidade de ter aumenta bastante. Muito, principalmente a do tipo 2. Ela é mais geneticamente até determinada do que a do tipo 1, que também tem uma relação com genes, mas a prevalência do componente genético é bem maior no diabetes tipo 2. E é bom, a gente sempre tem que respeitar a história da nossa família, né? Se todo mundo na nossa família tem infarto, tem que ficar de olho no coração. Se todos os teus familiares, avós ou alguns deles, né, pai ou mãe, tem diabetes, tu fica de olho na tua glicose e colesterol. E se todo mundo tem artrose de joelho, tu tem que ficar de olho porque tu vai ter, então isso já ajuda. O problema é que muita gente tem e não sabe, né, ou tem e não se tratavam, e aí isso cria para o paciente uma coisa meio assombrada, porque os pacientes que ainda eles acham que a diabetes está associado assim a amputar perna, né, amputar dedos, ficar cego e usar insulina e que vai morrer. Então eles pensam assim que melhor eu nem vou lá, nem quero saber, eu nem vou tratar, né, porque eu vou morrer igual, não vou me cuidar. Só que isso mudou muito nos últimos anos, principalmente 15 anos, o tratamento do diabetes mudou drasticamente, assim, ó, a coisa ficou de uma maneira muito segura, não há mais muito efeito colateral de hipoglicemia com os tratamentos, que é uma queda rápida do açúcar, que dá aquele suador, um tremor, a pessoa sente, parece que vai morrer. As classes novas de medicamentos que a gente tem hoje, infelizmente, não é uma coisa que é distribuída no Sistema Único de Saúde, né? Geralmente isso está mais a nível ambulatorial, privado, mas existem esses tratamentos e são muito tranquilos de ser feito, alguns via oral, alguns injetável. E a grande diferença do tratamento de antes, quando a gente arrumava a glicose do paciente, botava para dentro da normalidade, ele ganhava muito peso, porque ele só estava abaixo do peso porque ele estava perdendo a glicose na urina. E hoje existem classes de medicamentos que, apesar de arrumar a glicose, ou melhor, arrumando a glicose, a pessoa ainda consegue diminuir o peso. Então, o que seria meio que o tratamento para a doença do diabetes tipo 2. Uma pessoa que tem diabetes tipo 2, se ela emagrece um pouco, não estou pesar normal, isso melhora muito o controle da glicose. Então, o que mudou radicalmente é isso, remédios para controle da glicose no diabetes tipo 2, que ainda ajudam a controlar o peso, então isso vai para um círculo do bem, assim, né? Ao invés de arrumar a glicose, fica mais pesado, daí fica com a glicose maior e daí precisa mais remédio, a gente está conseguindo agora inverter isso. E o paciente ele tem que se dar conta, assim, que o diabetes, ele tem tratamento, ele é crônico e o tratamento deve ser contínuo, né? As pessoas, muitas delas começam um tratamento medicamentoso com metformina, que tem no Sistema Único de Saúde, farmácia popular, elas ficam bem, elas fazem exames e veem, olha, minha glicose está 100, param tudo, né? Então, só tá bem porque elas estão tomando medicamento. O diabetes até pode sim ter cura, hoje em dia a gente vê, né, que alguns procedimentos cirúrgicos, cirurgia da obesidade, quando ela é secundária à obesidade extrema, tu pode sim reverter o diabetes, pelo menos por um tempo. E tem vários estudos em andamento com a cirurgia para controle de diabetes. Mas não pode parar assim, né? Só se o médico disser, olha, tu tá tranquilo, pode realmente ficar sem teu medicamento, mas isso é raro acontecer. Então, se tá bem, se conseguiu atingir níveis de glicose normais, ótimo, é isso que a gente quer, mantém. E o risco de complicação é mais se a pessoa não trata, né, desde o início. Se ela mantém o tratamento, mantém o controle, e não é ir no médico todo mês, né, isso aí, assim, no momento que tu estabiliza a glicemia, os sintomas, a hemoglobina glicada, vai fazer exames de meio ano, como uma pior das hipóteses, né? Quando não tá legal ainda, como qualquer pessoa, faz check-up, uma hora com ginecologista, outra hora com cardiologista. Mas se a pessoa não tá bem, daí sim, até botá-la nos eixos, como a gente fala, daí tu vai ver mais frequentemente, 3 meses, 2 meses, depende do caso. E é uma doença que exige educação contínua, porque o paciente no começo ele escuta o que ele quer, né? Ou ele acha que a gente vai proibir tudo, vai tirar doce, não vai poder comer pão. Não é bem assim, cada caso é
único. Então, tu vai ter que ouvir o paciente, escutar o que ele tem, né, quais são as queixas dele e adaptar o tratamento caso a caso, né? Então, é uma doença que tem que manter tratamento continuado e esclarecer o risco de não ter esse tratamento, né? E mesmo assim, olha, o povo tem sorte aí. Tem sorte. É isso aí. Olá, sou Paulo Moura, repórter fotográfico, coordenador das etapas do Miss Rio Grande do Sul, Mini Miss Universo versão Disney e rainha da Expo Inter. E vem aí uma nova emoção. E o foco é você. Vamos estar com a nossa equipe completa na sua cidade. Você será a nossa celebridade. Vamos te entrevistar, vamos te fotografar e muito mais. Fique ligado. Sabe como? Eu sou Maria Laura, repórter no programa, blogueira, modelo e Mini Miss Brasil Beleza Facial. Vou estar acompanhando o Paulo Moura na sua foto e quando terminar vou te entrevistar e vai para o meu quadro do programa, Trocando Ideias com Maria Laura. A dica DEMAC de hoje é sobre a cuba para banheiro, que é extremamente importante na hora de definir a linha de decoração desse ambiente. É um item muito marcante, pode deixar o seu ambiente mais funcional ou atrapalhar a mobilidade dentro do seu banheiro. DEMAC, a sua mais nova opção em materiais de construção e acabamentos. Rua Coronel Oscarioste, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz. Vem aí Bastidores na tua festa. Eu, Paulo Moura, estarei percorrendo o Rio Grande do Sul e com certeza com uma cobertura completa na tua festa. Fotografia, filmagem, entrevista, aquele bate-papo descontraído nos bastidores. Quer saber como? Entre em contato com a nossa produção. Agora tu comentou muitas vezes então sobre o tipo 2, né? Dá pra dizer então que esse é o tipo predominante na população? Sim, sem sombra de dúvida, porque é o que está relacionado à obesidade. E qual que são os sintomas e as consequências da diabetes não tratada, que tu até começou a falar um pouco? É isso aí, então os sintomas da diabetes a gente já falou, né? Emagrecimento, fraqueza, cansaço, mas se a gente não trata a muito longo prazo, isso também depende de uma suscetibilidade familiar, né? Tu pode ter problemas renais, problemas assim, tipo de insuficiência renal, vai começando com o rim ficando mais lento, vamos dizer assim, para a população entender, e até níveis mais graves de entrar em hemodiálise, né, insuficiência renal, transplante renal. Outra coisa que assombra muito são alterações de visão, né, principalmente quando a gente arruma, a pessoa está com uma glicose muito alta, 300, 400, 500, e tu traz ela rapidamente para a normalidade, o paciente ele tem uma piora da visão. Né? Então ele se apavora, porque ele estava até enxergando melhor, e essa coisa da lesão da retina, né? Lesão renal, e o que eu penso assim que ser um maior risco do diabetes
é o maior risco de doença cardiovascular, o risco da pessoa ter um infarto, de ter um AVC, né? Então a amputação também entra como doença vascular, mas é um entupimento das artérias, digamos, de membros inferiores, justamente pela alteração da glicose, a oxidação que isso causa no organismo, o excesso do açúcar, né? A lesão que isso causa, e que vai alterando membranas e vasos, e a pessoa pode ter entupimento de carótidas, entupimento de artérias cardíacas e ter um infarto precoce. Então, o paciente diabético ele tem altíssimo risco de ter infarto se não tratado bem desde o começo. E se tratado, esse risco reduz, né? Então, a gente tem tratamento para isso. O problema é que eu falo assim, acesso a toda a população, nem todos vão ter acesso ao melhor tratamento que custa, sei lá, R$300 por mês, 400, mas tem tratamentos também disponíveis, bem mais acessíveis. Fazer o tratamento e não parar, então, isso como aí. tu comentou antes. É isso aí, porque o risco é, o diabético, ele muitas vezes não sabe disso, eu acho que isso é legal da gente falar, que o risco de ter diabetes maior é isso, é doença cardiovascular, ponto. É ter infarto, derrame, como as pessoas falam, né? E então tratando a glicose desde o começo, né? Não protelando isso, e os médicos muitas vezes também eles adiam a introdução de medicamento, eles acreditam que o paciente vai fazer dieta, não vai fazer, ninguém vai fazer, né, a longo prazo, e adiam acrescentar a segunda droga, então leva-se anos para tu acrescentar um segundo medicamento tratamento da diabetes, então os médicos têm que ser mais agressivos e tratar desde o início, né, mais intensamente, para evitar essas consequências crônicas que se sabe que se tu trata desde o início com um ou mais medicamentos, tu vai melhor. O paciente já pensa, meu Deus, eu chego lá no consultório e não usava nada, já saio usando remédio para colesterol, já uso 2 para açúcar, que eu tô muito mal, tô doente, nem vou fazer nada, eu desisto da vida. Só que não, é justamente ao contrário. Então, por tratar, ele vai viver bem e pode viver, sim, muito bem. Hoje em dia, muito bem. A medicina mudou muito, né, com a tecnologia. Muito. E no diabetes não existe um tratamento para todos. Isso já dizia o chefe lá da minha residência e nas palestras a gente sempre ouve. Para o diabético não tem assim, um remédio que vai ser para todo mundo. Cada um vai ter um esquema, uma combinação, porque vai depender de vários fatores. Do peso, se a pessoa é magra, se ela tá obesa, tu vai escolher. Se ela tem uma insuficiência renal já, né, o rim não tá indo muito bem, tu vai escolher outro. Se a pressão tá alta, tu vai escolher. Se a hemoglobina glicada tá acima de 9, assim, já teria indicação até para iniciar com insulina na primeira consulta. É óbvio que nenhum endócrino vai fazer isso, porque o paciente vai sair correndo, nunca mais vai voltar. Então, assim, mesmo que esteja lá nos guidelines, né, que poderia ser iniciado com insulina, a gente vai tentar, se ele não está usando nenhum medicamentos via oral. E já combinados. Então, controle da alimentação, exercício físico, todo mundo sabe que tem que fazer. Só que na prática ninguém faz, né? Então, fazem assim, é tiro curto, 2 meses. Depois do 3º mês, todo mundo voltou. Mesmo os que infartam, eles seguem as recomendações por 6 meses. Depois a vida real é assim, segue o baile, vamos tocar pra frente. Então, ter sempre um reforço, seja em grupo, seja em consulta com a nutricionista, consulta psicológica, seja consulta com um clínico geral, com um endocrinologista, né, numa área mais, nos casos mais graves, reforçada a importância do tratamento, reforçada a importância de manter o tratamento, porque não se atinge meta, não é porque os remédios não são bons. Meu Deus, tem muitas opções hoje em dia. O que acontece é que o paciente para de usar o custo dos medicamentos. Se eles têm um efeito colateral, eles não se sentem à vontade de discutir, né, com o médico para saber se é do medicamento ou não e param. Então, a adesão e a persistência de repetir, nós da equipe, né, da área de saúde, a gente tem que educar a cada consulta, tem que ser orientado, porque até o paciente, ele não tem como saber, ele é o paciente, né? E às vezes na correria do tocar, atender um atrás do outro, o próprio médico, a enfermagem, a psicologia, ela esquece de abordar, né, as dúvidas dos pacientes. A maioria não sabe qual é a complicação, o que sente, o que não sente, o que se espera, né? E não tem como eles saber, então que eles se sintam à vontade de perguntar e questionar, ajudar na escolha do seu tratamento, sempre que possível, obviamente. A
dica St. Gallen de hoje é que, como a incidência dos raios ultravioletas está cada vez mais agressiva na Terra, as pessoas de todos os fototipos devem estar atentas e se proteger quando se expuserem ao sol. Os grupos de maior risco são os de pele clara, sardas, cabelos claros ou ruivos e olhos claros. Coincidentemente, os fototipos mais prevalentes em nosso meio. Para isso, uma medida fundamental é o uso dos protetores solares. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Melanoma. Cuide da sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Douto. CRM 21297. Olá, sou Paulo Moura, repórter fotográfico, coordenador das etapas do Miss Rio Grande do Sul, Mini Miss Universo versão Disney e rainha da Expo Inter. E vem aí uma nova emoção. E o foco é você. Vamos estar com a nossa equipe completa na sua cidade. Você será a nossa celebridade. Vamos te entrevistar, vamos te fotografar e muito mais. Fique ligado. Sabe como? Eu sou Maria Laura, repórter Mini Programa, blogueira, modelo e Mini Miss Brasil Beleza Facial. Vou estar acompanhando o Paulo Moura na sua foto e quando eu terminar vou te entrevistar e vai para o meu quadro do programa, Trocando Ideias com Maria Laura. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. Vem aí Bastidores na tua festa. Eu, Paulo Moura, estarei percorrendo o Rio Grande do Sul e com certeza com uma cobertura completa na tua festa. Fotografia, filmagem, entrevista, aquele bate-papo descontraído nos bastidores. Quer saber como? Entre em contato com a nossa produção. Doutora Aline, quando a questão é tratamentos, quais são as novidades? Pois é, então as novidades hoje em dia são os medicamentos que não dão ganho de peso, são medicamentos que têm uma comprovada redução do risco de eventos cardiovasculares, de insuficiência cardíaca, baixo risco de fazer uma hipoglicemia. Então, a gente tem remédios via oral que foram um boom recentemente que provaram uma diminuição de risco cardiovascular e redução do peso porque eles eliminam parte do açúcar que a gente ingere na forma de amido. Isso os pacientes precisam saber, né? Que açúcar não é só o açúcar do açucareiro, é tudo que é amido, pão, batata, massa, arroz, aipim, bolacha, farinha de trigo, farinha de mandioca, tudo isso é açúcar. Ponto. Tudo vira açúcar. Então a pessoa acha que açúcar é só o açúcar do açucareiro. Ah, não como açúcar, mas daí tomam suco de fruta, comem pão, comem massa, refrigerante, muito bem, né? Então tudo isso é açúcar. Então o que não vira açúcar? Proteína. Gordura, tipo, tem não é que não vira, mas vai ter um caminho muito mais longo. Então, a alimentação a gente sempre vai ter ingesta de glicose e esses medicamentos eles eliminam gramas de glicose na urina por dia, 80 gramas, 70 e poucas gramas. Quanto maior a glicose do paciente está no sangue, mais sai açúcar na urina, mais ele vai ter vontade de fazer xixi,
né? E são medicamentos que, por eliminar uma parte das calorias do teu dia na urina, porque sai o açúcar, né? Isso vale só para quem tem ele elevado. Quem não tem elevado não tem um efeito emagrecedor que a gente gostaria que tivesse. Eles vão diminuir peso, o que é muito bom. E já existe outra classe que é injetável, né? Das incretinas, que são os análogos de GLP-1. Esses medicamentos são bem mais caros por enquanto, porque eles são um lançamento. E eles, diferentemente da insulina, eles se injetam só uma vez ao dia. E eles também, enquanto que a insulina, quando a gente começa, geralmente pelo paciente estar desnutrido, caquético, por estar perdendo todo o açúcar pela urina, dá um ganho de peso. E já os análogos de GLP-1, eles dão um emagrecimento, eles dão uma sensação de saciedade, o estômago né, fica mais cheio, isso melhora muito a glicose após a refeição. E ele tem efeitos no sistema nervoso central também, no cérebro, tirando a vontade de comer doce, né, coisas gordurosas. Tanto que fizeram, depois desse medicamento, um deles, né, para glicemia, fizeram o mesmo medicamento em doses maiores para o tratamento da obesidade, já liberado há anos pela FDA, pela Anvisa também, porque ele, além de ter esse controle na glicose, que só vai haver quando a pessoa tiver a glicose aumentada. Se a gente usar não tendo a glicose aumentada, esse remédio só vai ter um efeito no emagrecimento, no peso, né? E entre outros parâmetros também, são medicamentos que melhoram a gordura hepática, provavelmente, melhoram a pressão arterial, melhoram a apneia do sono, diminuem vários outros fatores de risco, né? Porque tu reduzindo o peso, tu reduz o fator de risco principal para diabetes e para doença cardiovascular. Então, essa é a maior novidade. A outra novidade, assim, que eu acho que é um divisor de águas no tratamento do diabetes de quem pode usar, é um sensor que a pessoa usa, é do tamanho de uma moeda, né? E não precisa furar o dedo várias vezes ao dia. Então, a pessoa compra o sensor, ela bota, é um fio de nylon, não é uma agulha que fica uma moeda colada aqui, e ela, se ela quiser ver a glicose 70 vezes por dia, ela só aproxima o sensor do braço, mesmo por cima da roupa, né? Pode molhar, pode tomar banho. E ela vai ter ali quanto está a glicemia dela antes de comer, depois de comer. Ela vai aprendendo o que no corpo dela acontece com cada alimento. Porque se eu tomar um suco, vai acontecer uma coisa na minha glicemia. Tu vai tomar um suco, vai acontecer outra. Se a gente comer um suco com torrada, o impacto é outro. E assim vai. Então, cada corpo tem um impacto, um alimento. Tem gente que pode comer sorvete e quase não aumenta, daí vai comer sagu, aumenta um monte. Então esse sensor, ele permite conhecer como que o teu corpo lida com alguns tipos de alimentos, sobre determinadas circunstâncias, combinações. Na madrugada, mesmo que a pessoa não passe 60 vezes por dia, né, exagerado. Se ela passar só 3 vezes por dia, o sensor, ele grava os dados, né, das últimas 8 horas. E ele cria gráficos, ele mostra que horas do dia a tua glicose está mais alta, que horas do dia ela está mais baixa, quantas hipoglicemias tu fez no dia, quanto tempo tu ficou acima da média no teu dia. Então, ele já dá uma média da hemoglobina glicada, né, que é essa média das glicoses nos últimos meses, pela dosagem que ele está fazendo das tuas glicemias, quanto que estaria a média do teu controle. Então, ele te deixa agir muito mais rapidamente a conduta, né? Porque assim, tu vai fazer ponta de dedo, tem sangue, para tudo, antes de comer, vamos furar, tá num restaurante, dificulta. Então, esse aqui tu passa discretamente, ninguém nem sabe se tu tá com o celular, algo na mão, né? E tu sabe quanto tá a tua glicemia para tomar condutas, porque ele avisa se ela tá aumentando rapidamente, se ela tá caindo rapidamente, coisa que a ponta de dedo não te diz. Te diz que tá 120, tá, mas tá 120 caindo, tá 120 subindo, e esse sensor, ele já avisa isso, se ela está estável em 120, se ela está subindo rapidamente, se ela está subindo lentamente. Então, isso aí é genial, principalmente para as pessoas, para os pacientes que têm diabetes tipo 1, né, que as mães ficam alucinadas, muitas vezes eles não querem fazer o teste, então se coloca o sensor, a mãe mesmo pode passar lá de vez em quando, né, dá uma passadinha, ver como é que tá, e tu vai tendo um menor controle e conhecimento da tua diabetes, porque assim como cada um é cada diabetes é única, então isso é muito legal. E infelizmente, eu vou repetir, fica chato até, não é ainda para todo mundo, pelo custo. Não é um custo inviável, né? Para vocês terem uma ideia, para não ficarem curiosos, assim, custa em média uns R$200 um sensor que tu fica 2 semanas fazendo dosagem de glicemia infinitas. Se a pessoa faz ponta de dedo, se fosse fazer 3 vezes por dia, já gastaria
muito mais que isso, né? Só que o impacto, assim, tem que gastar R$200, né? É muito maior do que comprar uma caixinha de tirinha lá que vai custar 80, 60, as tirinhas às vezes a gente ganha. Então ajusta teu tratamento, tá com diabetes na gestação, também usa na gestação. Depois tu usa o aparelho, o mesmo aparelho que tu pode usar com a tira, daí usar fazendo a tua glicemia esporádica. Então a coisa tá indo muito bem e só vai melhorar, assim, esses recursos vão melhorar a cada dia. Mas essa questão, então, das 2 semanas seria o tempo de durabilidade dele? Do sensor, daí ele para de medir, para de verificar, né? E ele fica bem coladinho, é difícil ele cair, só se a pessoa ficar embaixo d'água, assim, ficar na piscina muito tempo no verão, né? Ele acaba descolando e depois que ele descola, tu não consegue botar mais. Daí se tu, por exemplo, bota 2 dias e caiu, arrancou, né, com uma bolsa, sei lá, perdeu R$200. Não tem. Então, mas eu tinha esse medo também, eu já usei o sensor, ele não cai tão fácil. Olha que eu tentei, mas ele não cai. Então é difícil, assim, só se a pessoa tem, né? Fica muito embaixo d'água no verão. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. Olá, sou Paulo Moura, repórter fotográfico, coordenador das etapas do Miss Rio Grande do Sul, Mini Miss Universo versão Disney e rainha da Expo Inter. E vem aí uma nova emoção. E o foco é você. Vamos estar com a nossa equipe completa na sua cidade. Você será a nossa celebridade. Vamos te entrevistar, vamos te fotografar e muito mais. Fique ligado. Sabe como? Eu sou Maria Laura, repórter Mini Programa, blogueira, modelo e Mini Miss Brasil Beleza Facial. Vou estar acompanhando o Paulo Moura na sua foto e quando terminar vou te entrevistar e vai para o meu quadro do programa, Trocando Ideias com Maria Laura. A Gazima Home Tech de hoje é sobre iluminação em geral. Uma boa iluminação significa conforto e eficiência, enquanto uma iluminação mal planejada é capaz de desvalorizar e prejudicar completamente o bom funcionamento do espaço. Portanto, vale seguir algumas dicas na hora de pensar na posição dos pontos de luz, no tipo de luminária e na cor da luz utilizada, de acordo com as necessidades específicas de cada ambiente. Vem aí Bastidores na tua festa. Eu, Paulo Moura, estarei percorrendo o Rio Grande do Sul e com certeza com uma cobertura completa na tua festa. Fotografia, filmagem, entrevista, aquele bate-papo descontraído nos bastidores. Quer saber como? Entre em contato com a nossa produção. E um hormônio também que ele é muito comentado é o glucagon. O que ele seria? Bom, é isso aí. O glucagon é onde age principalmente os incretinomiméticos, que é esses medicamentos que eu falei, injetáveis, né? Os inibidores da PP4, esses nomes aí os pacientes se apavoram, mas o glucagon, para eles entenderem assim, ó, existe a insulina ela baixa o açúcar no sangue. E o glucagon, ele é o hormônio ao contrário. Quando a gente está sem comer por horas,
né? O que ele faz? O glucagon ele é acionado quando a gente está em jejum por muito tempo e ele faz liberar o açúcar no sangue. Ele vai lá, tira a glicose que está lá no fígado, daí quando acaba do fígado, dos músculos, da gordura, para a gente ter açúcar no nosso sangue, porque o nosso cérebro ele só funciona à base de açúcar. Então, o glucagon a gente chama que ele é um dos hormônios contrarreguladores, assim como o cortisol, a adrenalina, eles aumentam a glicose no sangue, né? Por isso que o estresse aumenta muito a glicose de quem tem diabetes, qualquer estresse, porque são os hormônios contrarreguladores, adrenalina, cortisol, que também aumentam a glicose no sangue, e o único que baixa, né, é a insulina. Então, hoje já se usa mais os medicamentos que diminuem o glucagon, porque daí tu não precisa ter medo de hipoglicemia, porque tu não vai agir na insulina. Tu vai agir no glucagon. E isso todo mundo sabe hoje que o perigo no tratamento de diabetes é a hipoglicemia. Então, porque isso aumenta ainda mais a mortalidade cardiovascular. Então a gente evita a hipoglicemia ao máximo. E cada vez mais está se falando, não importa muito, né, valores absolutos de glicose, e sim que eles não flutuem. Não adianta tu ter uma média boa, mas tu vai a 400 e vai a 30, né? Ou vai de 30 a 380. Então é melhor tu manter a glicemia dentro de uma meta, né, que daí vai ser para cada paciente uma. Se o paciente já tem mais complicações, a gente é mais ameno. Se o paciente é jovem, né, nunca teve nada, a gente vai tentar trazer ele o máximo para normalidade. Então, tempo no alvo a gente fala agora, né? E esse aparelho ele mostra isso, como eu falei, tempo no alvo, porque ninguém vai ficar dosando a sua glicemia várias vezes ao dia, por mais neurótico que o diabético seja, porque isso dói, a ponta de dedo dói mais que aplicar insulina. Então dói, é caro, e aquela coisa, pode estar 120, mas a gente não sabe se está aumentando ou caindo, né? E tem também alguma restrição em relação aos medicamentos que o diabético vai usar, como, por exemplo, ingerir ele após as refeições? Isso. Cada medicamento, assim, pro tratamento do diabetes, a gente vai orientar conforme cada caso, né? Mas não existe assim, não pode tomar com comida, né? Ou não pode tomar com antibiótico. Isso aí não tem problema. Isso é uma dúvida que muitos pacientes têm. Eu vou beber, eu posso tomar o medicamento? Deve, né? Então, muitas vezes, porque eles vão tomar bebida alcoólica, eles esquecem de perguntar pro médico, eles têm vergonha de perguntar pro médico, o médico vai achar que eu sou bêbado, que eu vou querer tomar um porre, né? Eles não tomam no dia que eles vão beber, então tem que tomar normalmente. Dose de insulina, sim, se a pessoa tem uma tendência a baixar demais a glicose no dia que vai beber, ela mesmo já sabe, então ela dá uma reduzida, né? Principalmente na insulina rápida, as refeições, mas restrições é só assim, cada medicamento sim, vai ter, tem pessoas que vão ter insuficiência renal, como eu falei, não vão poder usar algumas doses de alguns, ou algumas classes de medicamentos, e assim por diante. Então, aí cabe ao médico decidir qual é o melhor para cada paciente, né? E há pouco tempo, então, né, nós comentamos sobre essa questão da tecnologia, né? Com a tua experiência, doutora Aline, qual que tu acha que vai ser o futuro, então, da diabetes em relação à tecnologia? Olha, eu acho que cada vez mais vai ter esse sistema de monitorar a glicemia não tão invasivos, né? Tipo lentes de contato, sensores transdérmicos, é isso que está se estudando. Está se tentando exaustivamente aperfeiçoar a bomba de insulina, né? De infusão contínua de insulina, para já haver correção automática. A própria bomba ter sensores que dizem quanto está a glicose e ela decidir pelo paciente, ele não tem que tomar conduta, né? Ela decidir inteligentemente a dose de insulina que ele está precisando naquele momento, ela parar na hora que ele já está com a glicose normal de infundir insulina, né? Ou se está com hipoglicemia, alertar. Então, a coisa é muito interessante. E está se pesquisando também insulinas, ao invés de a pessoa ter que se picar diariamente, né? É cada vez mais espaçadamente, insulinas de novo, voltando inalatórias. Eu acho que a tecnologia, sim, essa é a vantagem da tecnologia ao consumo, né? A sociedade capitalista de consumo é que permite o desenvolvimento de drogas para tratamento de doenças graves, prevalentes, raras. Porque se diabetes fosse um país, só para o povo ter ideia, né? Ele seria o terceiro país mais populoso do mundo, só perderia para China e para a Índia, seria diabetes. Então, muita gente no mundo inteiro tem diabetes, no Brasil, idem. Então, como é que os laboratórios não vão ter interesse de pesquisar moléculas, tratamentos? Porque, né, a troca, o ganho e o consumo disso, a demanda disso vai criando cada vez mais investimento e quanto mais investimento, maior benefício para o paciente. Até pouco tempo não existia nem exame de dedo, tinha que se dosar o açúcar na urina.
Então tinha que urinar, botar tira na urina. Então, ultimamente, como eu falei no início, o tratamento do diabetes revolucionou de uma maneira positiva. E, infelizmente, o Sistema Único de Saúde, os medicamentos que se usa, se eu não me engano, é da década de 50 ainda, que 70, 50, eu não quero mentir. Mas, assim, são os mesmos, né? E, apesar de ter tido inúmeras novidades, pelo Sistema Único, pelo público, né, o paciente não vai ter acesso a esses medicamentos que a gente está comentando aqui, que saem a glicose na urina, os injetáveis, né? Então, esse que são os glicosúricos, que são os inibidores da SGLT2, eles custam em média de 100, 130, 150 reais por mês, né, para o paciente usar continuamente. Então, não é para todo mundo, mas também não é uma coisa que custa 8 mil reais por mês, como tem alguns tratamentos para umas doenças raras, mas para a população ainda é uma coisa complicada, sendo que tem que ser mantido, né? O que acontece que o paciente acha que não também, muitas vezes ele melhora, ele fica bem, ele começa a tomar outras medidas de saúde, tipo fazer caminhadas, cuidar mais da alimentação, e ele pode sim reduzir dose de medicamento, pode se usar insulina por um tempo e parar de usar insulina. Ele acha que se usar uma vez também, eu não quero deixar essa ideia, nunca mais eu poder parar. Não é assim, né? A gente pode ir mudando estratégias que vão retirando, sim, alguns medicamentos, principalmente no diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, é difícil ainda ficar sem insulina, mas provavelmente estão tentando pesquisar. Doutora Aline, então eu quero agradecer todas as informações que tu nos passou e por ter nos recebido aqui em seu consultório também, que o teu tempo é bem complicado, né? Adorei. Obrigada. É um prazer. Eu que agradeço. Até a próxima. Olá, sou Paulo Moura, repórter fotográfico, coordenador das etapas do Miss Rio Grande do Sul, Mini Miss Universo versão Disney e rainha da Expo Inter. E vem aí uma nova emoção. E o foco é você. Vamos estar com a nossa equipe completa na sua cidade. Você será a nossa celebridade. Vamos te entrevistar, vamos te fotografar e muito mais. Fique ligado. Sabe como? Eu sou Maria Laura, repórter do programa, blogueira, modelo e Mini Miss Brasil Beleza Facial. Vou estar acompanhando Paulo Moura na sua foto e quando terminar vou te entrevistar e vai para o meu quadro do programa, Trocando Ideias com Maria Laura.
Vem aí Bastidores na Tua Festa. Eu, Paulo Moura, estarei percorrendo o Rio Grande do Sul e com certeza com uma cobertura completa na tua festa. Fotografia, filmagem, entrevista, aquele bate-papo descontraído nos bastidores. Quer saber como? Entre em contato com a nossa produção. Dinovita, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovita conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovita, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. E aí, gostou do nosso programa de hoje? E a equipe Trocando Ideias TV deseja a você uma feliz e abençoada Páscoa. Nos vemos na semana que vem.